A gente volta a falar de COP30, um dos planos que mais repercutiu nesta COP. É o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. Essa iniciativa multinacional foca na conservação e também restauração de florestas tropicais em países em desenvolvimento. Para falar mais sobre adesões ao TFFF, o mercado de carbono, o Fundo do Clima e até outros assuntos, a gente vai agora a Belém do Pará com Fernando Nakagawa, que está com Rafael Dubé, secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda. Bem-vindo, Naka, e um ótimo dia a você, Rafael. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Gabriel. Secretário, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma confusão danada hoje de manhã aqui na COP. Teve manifestação pacífica, tudo direitinho, mas a entrada foi interrompida. Isso atrasou a agenda de todo mundo aqui, inclusive do secretário. E eu agradeço especialmente por causa disso, porque acabou encavalando os compromissos aqui do secretário. Mesmo assim, ele está conversando com a gente na CNN. Secretário, o TFFF foi uma das grandes iniciativas brasileiras na presidência da COP. Ele começou a atrair os recursos, mas ficou um certo ar de frustração, porque havia a expectativa da Alemanha de botar grana na mesa e não veio. O que dá para dizer? O Ministério está frustrado com a Alemanha ou a grana ainda vai vir? Bom dia. Bom dia, Fernando. Grande prazer estar aqui na CNN. Na verdade, a gente está muito entusiasmado com a entrega do TFFF. O nosso objetivo para a COP era chegar com o desenho do fundo pronto para funcionar e pronto para iniciar a etapa de captação. E chegar aqui à COP com a validação de agência de classificação de risco, com o Banco Mundial se dispondo a fazer o papel de gestão desse portfólio, o que de certa maneira chancela e atesta a solidez do desenho que foi construído ao longo dos últimos meses. E agora, já nesse início do processo de captação, que a gente está imaginando durante esse um ano em que o Brasil assume a presidência da COP, a gente já iniciou com um aporte, além do Brasil, da Indonésia, US$ 1 bilhão, o que é algo bastante importante, 2 países do sul global tomando a iniciativa, mas na sequência a Noruega anunciando um aporte de US$ 3 bilhões, a França anunciando um aporte de mais meio bilhão e a Alemanha anunciando não um valor, mas o primeiro-ministro da Alemanha esteve aqui e fez um compromisso muito forte, dizendo que a Alemanha ia aplicar um valor considerável no fundo. E ele falou expressamente, quando a Alemanha diz que vai fazer um aporte considerável, é porque é considerável. Então a gente, na verdade, está muito entusiasmado de já no início dessa etapa de captação, ter a chancela de países e de instituições tão sólidas, mostrando que o desenho é muito promissor. E agora a gente tem ao longo do ano, até o final do ano que vem, para consolidar essa captação e materializar o TFFF. Agora, secretário, durante os últimos dias, circulou o rumor de que a Alemanha não teria bidado ali, não teria trazido o cheque a Belém por alguma insegurança com a mecânica ou alocação dos recursos que seriam investidos em ativos supostamente arriscados. O que dá para falar sobre isso? A mecânica, ela ainda está passando pelo crivo, a alocação dos recursos ainda está passando pelo crivo dos países. Há um risco que está sendo mapeado pelos países sobre o qual a gente não está falando? Não me parece que seja isso. Se houvesse ainda essa incerteza, ele não teria anunciado já e assumido esse compromisso de um aporte considerável ao longo dos próximos meses. A gente vem dialogando com vários países, não só com a Alemanha, e o que a gente verifica é que muitos deles estão conhecendo ainda o modelo, mesmo tendo a chancela já de várias instituições, mesmo tendo a chancela do Ministério da Fazenda, de certa maneira, da Alemanha, que é considerado um dos mais rigorosos, e para eles assumirem esse compromisso de que vão fazer o aporte, mesmo sem definir um número exato, é sinal de que é muito sólido o processo. Agora, são muitas validações internas dentro de todos os governos. A gente conhece muito aqui no Brasil e em vários países para poder tomar um compromisso internacional dessa ordem, dessa magnitude, é preciso ter a chancela de várias instâncias internas, em alguns casos até do parlamento local. Então os países ficam de mãos amarradas para já na etapa inicial anunciar o valor. Mas quando a gente vê o primeiro-ministro da Alemanha anunciar que vai ser um aporte considerável, e a gente soma isso com o da Noruega, com o da França, com o da Indonésia, além do apoio de mais 50 países que anunciaram que vão iniciar essas etapas de validações internas para a gente eventualmente ter mais aportes para o fundo ao longo do próximo ano, eu acho que a gente está muito seguro de que o desenho do fundo é sólido e que é uma inovação que o Brasil co-liderou com outros países para a gente ter
uma maneira de financiar florestas sem ficar dependente dos ciclos de doação. A gente vai ter um aporte permanente, um investimento que o TFFF foi desenhado, e o rendimento desse investimento é que vai pagar os países em desenvolvimento que estão prestando um serviço para a humanidade ao preservar suas florestas tropicais. Então, acho que é uma grande inovação e a gente está muito satisfeito com esse saldo e a gente espera que ao longo dos próximos meses ele se consolide em definitivo. Essa mecânica do TFFF tem sido muito elogiada aqui na COP em Belém pela criatividade. É considerado uma mecânica muito inteligente, sagaz de uso desses recursos. Gabriel Monteiro, secretário, te ouve aqui em Belém. Secretário, novamente agradeço pelo tempo, meu caro. É possível, mesmo que esse atraso, talvez, com um não anúncio, não bid da Alemanha em aportes ao fundo, chegar nos 10 bi até o final desta COP? Vocês estão com isso em mente? Quanto precisa, só para a gente deixar claro para a nossa audiência, de recurso para que o fundo seja completamente viabilizado e comece as suas operações? Perfeito. A gente está trabalhando com a ideia de até o final da presidência da Copa do Brasil, que se inicia agora no encontro em Belém, mas vai até a COP do ano que vem, a gente consiga arrecadar esse patamar de 10 bi. Então, se já nesses primeiros dias a gente já chegou a 5 bilhões e meio, acho que é um sinal claro de que a gente vai conseguir atingir os 10 bi e, eventualmente, avançar para além disso. Não há um patamar mínimo para o fundo começar a funcionar, mas ele é escalável. Então, até para iniciar a operação dele, você não consegue iniciar a operação com todo esse valor, porque você precisa, além de captar, fazer os investimentos nesse fundo, fazer as emissões dos títulos para captar recursos adicionais do setor privado. Então, isso é feito ao longo dos anos, né? Você não consegue, do dia para a noite, alocar investimentos de bilhões de dólares, essa ordem de grandeza que a gente está falando. Então, esse montante aí, eu acho que já é viável para a gente ter condições de começar a operar o fundo assim que esses aportes se materializarem. E ao longo do próximo ano, a gente está muito confiante de que a gente vai conseguir avançar nessa captação para chegar aos 10 bi e, eventualmente, superar esse valor. Lembrando que esse desenho é escalável, então é uma estrutura que está montada e ela pode começar com um montante menor e ir crescendo ao longo dos próximos anos. Secretário, outra iniciativa com o DNA brasileiro na COP é o mercado de carbono e a padronização, a iniciativa para padronizar os parâmetros deste mercado que tem regras muito distintas pelo mundo. A adesão da China e da União Europeia a essa iniciativa brasileira deu muita tração a este plano. Quais serão os próximos passos e será que a gente pode pensar que daqui a 5, 10 anos o padrão que está sendo discutido aqui em Belém com esse DNA brasileiro, amazônico, será o padrão mundial do mercado de carbono? A gente espera que o Brasil tenha um papel de protagonismo nessa discussão de mercado de carbono, né? E a gente vem trabalhando com isso, não é só porque o Brasil está sediando a COP aqui, mas é pelo conjunto de políticas que o governo do presidente Lula vem implementando no Brasil, que trazem credibilidade e legitimam o Brasil a apresentar essa pauta internacionalmente. Então, antes de a gente chegar na COP com essa proposta da coalizão aberta do mercado regulado de carbono, o Brasil aprovou sua própria lei estabelecendo um teto de emissões, um teto declinante no tempo, com licenças leiloadas, que é justamente o mercado regulado de carbono. Para além disso, o Brasil aprovou lei de combustível do futuro, aprovou lei de hidrogênio de baixo carbono, lei de eólica offshore, o programa Ecoinvest para atrair investimentos estrangeiros, emissão de título sustentável, fundo clima, etc. Isso tudo mostra que essa política que a gente está chamando de transformação ecológica legitima o Brasil a chegar nos foros internacionais apresentando uma proposta para que outros países também consigam se engajar e acelerar nesse processo que o planeta tanto necessita de descarbonização. Então, a ideia da coalizão aberta é reunir aqueles grandes atores que já estão fazendo esforço para descarbonizar a sua economia por meio da precificação de carbono. E aí os dois grandes atores são China e União Europeia, como você falou. Então, a gente iniciou esse diálogo com eles para, já que a gente não consegue ter uma coalizão com todos os quase 200 países da ONU para ter um preço de carbono global,
vamos pelo menos ter um preço de carbono que funcione entre essas grandes economias que já estão trabalhando com precificação de carbono. E para nossa satisfação, além de China e União Europeia, na sequência também se dispuseram a participar dessa coalizão vários outros países, entre os quais o México, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Colômbia, Canadá. Então é algo que vem crescendo, ganhando momento para que a gente tenha, se não um plenamente global, mas um mercado internacional bastante amplo que coloca um preço, um custo adicional para as atividades que poluem e, portanto, estimulam atividades de baixo carbono. Ao fazer isso, a gente precisa harmonizar as regras do mercado de carbono para viabilizar o funcionamento desse mecanismo. E aí o Brasil, claro, por ter um mercado com potencial imenso, tanto na descarbonização industrial, quanto no chamado offset, a chamada compensação, que são os créditos florestais ou de captura estocável de carbono, o Brasil, sem dúvida, vai poder ter um papel ativo na definição de algumas dessas métricas, para a gente garantir, ao mesmo tempo, a integridade do mercado de carbono, a efetividade dele e que ele seja efetivo em descarbonizar e em promover justiça climática global. E, secretário, outra pauta importante da presidência brasileira é a supertaxonomia. Este assunto ele está sendo negociado neste momento aqui em Belém e que pode ou não fazer parte da declaração final. Em que pé está o esforço para um conceito mais amplo do que é o investimento climático e do que estará debaixo deste guarda-chuva? O que dá para dizer sobre o avanço deste assunto aqui em Belém? Essa é mais outra iniciativa relevantíssima que mostra como a agenda doméstica que o Brasil vem fazendo legitima e se reflete nessa agenda internacional. O Brasil aprovou agora há poucas semanas a taxonomia sustentável brasileira, estabelecendo de maneira clara, com critérios científicos, o que é considerado sustentável e o que não é. Então, um documento de quase 1000 páginas, com as diversas atividades econômicas que existem no Brasil, não todas elas, mas uma parte relevante delas, com a classificação clara. Para, primeiro, evitar o greenwashing, evitar que as pessoas digam que estão fazendo atividades sustentáveis e, na verdade, não são sustentáveis. Então, a gente agora vai ter um parâmetro claro, doméstico, para fazer isso. E aí, ao ter a taxonomia sustentável brasileira, a gente começou a discutir também com outros países como facilitar para que as taxonomias dos diversos países, e vários deles já têm, como a União Europeia, como a Colômbia, como a China, elas sejam o mais possível interoperáveis. O investidor, ao definir ali o investimento dele, ele consiga entender como é que são os critérios dos diferentes países, que a gente tenha regras mais ou menos, eu não diria uniformes, mas regras que dialogam uma com a outra para facilitar, para possibilitar a pessoa navegar entre as diversas taxonomias e garantir, esse que é o grande ponto, que os investimentos sejam feitos dentro dessa classificação clara. Ao ter uma taxonomia sustentável, a gente consegue orientar não só investimentos públicos, mas também privados, para atividades que promovem um padrão de desenvolvimento econômico de menor impacto ambiental. Então, atualmente, para você ter rotulagem de produtos financeiros, por exemplo, a gente não tinha uma regra clara de taxonomia. Agora, quando a gente tiver um fundo verde ou um título verde, ele vai ter que seguir esses critérios de taxonomia. E a gente pode, ao longo dos próximos meses, ir adotando isso para várias áreas de atuação do próprio setor privado, e a FEBRABAN, e a Ambima, e CNI, todas elas participaram da construção da taxonomia, mas também para o setor público, que pode utilizar a taxonomia para incentivos fiscais, para incentivos creditícios, incentivos regulatórios, e aí a gente consegue não desligar do dia para a noite uma economia que polui e criar uma outra economia que não polui, porque não dá para fazer isso, mas a gente consegue cada vez mais ir canalizando recursos para o tipo de atividade de baixo impacto ambiental e desincentivando as atividades de maior impacto ambiental. Muito bem, a gente conversou com o secretário Rafael Dubé aqui na COP30. Secretário, muitíssimo obrigado por abrir esse espacinho na agenda. Boa COP. Aqui nos próximos dias serão intensos. Obrigado, bom dia. Grande prazer, Fernando. Prazer estar aqui na CNN. Serão bastante intensos. Naka, obrigado. Um ótimo dia a você, secretário.